Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor, amém? Momento, a gente procura não demonstrar, mas é um momento, sim, triste, né? Um momento difícil, né? Para as nossas vidas, não poder estar junto na casa do Senhor, não poder estar junto, se cumprimentando, apertando na mão, dando um abraço, coisas que não podemos estar fazendo hoje. Nos deixa, de certa forma, distanciados. Mas eu quero te convidar para que neste momento, mais uma vez, nós possamos estar refletindo nos planos do Senhor, né, para este momento. Nos planos do Senhor na nossa vida, nos planos do Senhor não somente para este município, para este estado, para esta nação, mas sim diante ao mundo. Porque nós estamos no mesmo planeta, no mesmo mundo. E eu entendo que quando Deus tem algo a fazer com a humanidade, querendo ou não, nós estamos juntos, né? Ou seja, com aquele que não acredita no Senhor, com aquele que zomba do Senhor, com aquele que blasfema. Infelizmente, nós estamos no mesmo ambiente, podemos dizer assim. Mas eu tenho a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas. E tenho a certeza também de que Ele sabe quem são os filhos dele, as filhas dele. Né? E entendendo assim, eu quero te convidar a orar. Né? Vamos fechar os nossos olhos aí onde você está. Quero te convidar a ter esse momento de intimidade com Deus e reflexão sobre a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Amado Deus, te louvo, Pai, por esse momento de poder, Pai. Pelo menos desta maneira, Senhor, me achegar à casa de cada irmão e de cada irmã que nesse momento está ouvindo esta programação. Ó Deus, eu te peço, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, da vida do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que proclama o teu nome, Deus. E não permita, Senhor, que nós passamos também pelas mesmas situações que a gente tem visto tantas coisas ruins na televisão a respeito desse vírus. Ó Deus, sei, Pai, que o Senhor está no controle, Deus. Mesmo que a humanidade, mesmo que cientistas, mesmo que médicos não conseguem dar conta desta situação, o Senhor continua liderando, Pai, todas as coisas. E nesta liderança em todas as coisas, eu creio que o Senhor continua sendo Deus, Pai. Por isso, Pai, te peço em nome de Jesus, livra o teu povo, Senhor. Livra teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, que vive verdadeiramente diante os teus propósitos. Ó Deus, livra, papai, teu povo, Senhor, do sofrimento, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Senhor, é que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, Pai. Ó Deus, diante de tantos absurdos, muitas vezes que nós vimos, até mesmo em igrejas que proclamam o teu nome, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que começando em nós, Pai, nós possamos ter uma atitude diferente a partir de agora, Deus. A partir desse momento a qual o Senhor, de alguma forma ou de outra, o Senhor nos fez parar, nos fez estar em casa, estar reclusos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que teu Santo Espírito tenha liberdade de falar com cada um nesse momento, Pai. Ó Deus, para que fique claro a tua vontade, o teu querer e o teu propósito, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, que teu Santo Espírito tenha total controle desta situação que vivemos
que diante dos nossos olhos já se foi o controle. Mas o Senhor, Pai, pode todas as coisas. O Senhor que criou todas as coisas. Infelizmente, Senhor, neste momento, inclusive a igreja, Pai, está parada em relação a visitas, em relação a cultos presenciais. Mas eu te peço, Senhor, que teu Santo Espírito leva, Pai, as nossas vidas, a vida de cada membro, de cada pessoa que já colocou os pés dentro desta igreja, Pai. Eu te peço que teu Santo Espírito esteja levando, Senhor, a uma maturidade espiritual, Deus. Que toda vivência plana, ou seja, a vivência rasa no teu espírito, que seja transformada nesse momento a qual nos vemos impossibilitados. Ó Deus, que seja transformado, Pai, a uma maturidade, Senhor, a um crescimento espiritual, a um momento, Senhor, a qual nós possamos ter uma intimidade maior contigo, não somente nós, mas nós e nossa família, Pai. Abençoa, Senhor, cada família que está nesse momento de oração, nesse momento de estar contigo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, porque diante de tantas circunstâncias, nós ainda estamos nas nossas casas de tal forma, bem. Oh, Deus, mas eu te peço, Pai, que teu Santo Espírito esteja confortando, Pai, cada profissional de saúde, Deus. Cada profissional de saúde que tem que sair dos seus lares e ir até ao local de tratamento desses casos, inclusive. Se colocando em risco, se colocando de uma maneira até mesmo psicológica, Deus. Confusa em relação à situação. Mas que teu Santo Espírito esteja consolando, dando direção, dando discernimento e dando proteção, Pai. Oh Deus, assim também, Senhor, todos os profissionais que não podem parar em relação aos trabalhos. E aqueles, Senhor, que podem parar, o Senhor, por favor, Deus, gera, Pai, neste momento, Deus, uma conscientização. Oh Deus, não somente na nossa vida aqui em Palmitinho, mas em todo o mundo, em todo o país, a qual mesmo nesses momentos, Senhor, de difícil comunicação, de difícil ação em si, está virando muitas vezes um ambiente de guerra, um ambiente de disputa, um ambiente de verdades, um ambiente, Senhor, de entendimentos individualistas. Oh Deus, que nós possamos, Senhor, demonstrar neste tempo, Pai, os frutos do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, cada um que está neste momento, Senhor, orando e intercedendo junto com nós. Para a honra e glória do Teu nome, eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito direciona, Pai, inclusive essa mensagem que vamos ler agora, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá no livro de Jonas. É um nome muito semelhante ao meu, mas por uma letrinha eu escapei da baleia. Eu creio que Deus ele tem um propósito em todas as coisas, inclusive neste momento. Ele tem um propósito contigo, ele tem um propósito comigo. E diante do propósito de Deus nós não podemos fugir. Nós temos que encarar, sim, o nome de Cristo em nossas vidas, o nome de Cristo naquilo que nós proclamamos viver. E eu entendo assim que o livro de Jonas, nesses dias, ele falou muito comigo. E eu quero te convidar a ler. Na realidade vai ser o capítulo 2 por inteiro, mas nós vamos, no decorrer da mensagem, estar refletindo um pouco nos outros capítulos. Graças a Deus agora você tem um tempinho aí na sua casa, você pode estar abrindo a palavra do Senhor, eu te recomendo, né, se puder estar lendo todo esse texto depois, né, que Deus esteja abrindo o seu entendimento, abrindo sua visão espiritual em relação ao propósito de Deus neste tempo em tua vida, na vida do povo a qual proclama o nome do Senhor. Então, o livro de Jonas, capítulo 2, eu tenho como título aqui na minha Bíblia, A Oração de Jonas no Ventre do Peixe. Então, Jonas, no ventre do peixe,
orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me formaste no profundo, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos mares, dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vãs abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Mais uma vez, Senhor, te peço, Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade de falar com cada um dos irmãos e das irmãs que estão nesse momento ouvindo esta programação, Pai. Toma conta, Papai, dos lares, toma conta, Senhor, das nossas vidas, para que nós possamos entender, Senhor, assim como Jonas entendeu os teus propósitos, que nós possamos entender, Pai, sem murmurar, sem reclamar. Oh Deus, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Então, esse texto de Jonas, a qual eu li, ele está mais voltado, sim, à oração de Jonas. A oração a qual Jonas fez no ventre da baleia, né? Acredito que a maioria de nós, pelo menos, já conhecemos a história de Jonas. Se você não conhece, é a história da baleia que engoliu Jonas por fugir dos planos do Senhor, da vontade do Senhor. E para nós recordar um pouco o texto, quero dialogar um pouco sobre a vida de Jonas, né? Diz a Bíblia que Jonas era filho de Amitai, né? E todo momento que a Bíblia cita o nome de alguém, essa pessoa ela tem uma grande importância na sociedade, ela tem uma grande importância no povo de Deus, né? Ou nas autoridades do local. Então entendo que Jonas ele era um homem a qual tinha um bom conhecimento das coisas, um homem que tinha um discernimento de muitas coisas, inclusive da vontade do Senhor. E diante a uma palavra do Senhor em sua vida, eu creio que Jonas ele se colocou muitas vezes como a gente está vivendo hoje. Ou seja, nós muitas vezes não sabemos como agir, né, diante destas circunstâncias. A única coisa que eu entendo diante dessas circunstâncias é que nós precisamos sim ter cautela, né, nos cuidar em relação àquilo que a medicina em si, os especialistas alertam, e como embaixadores de Cristo, sim, sermos testemunho nessa hora de cuidado uns com os outros, né? Então, sendo assim, e pensando na situação de Jonas, quando Deus falou a ele que dissesse a vontade de Deus em relação à cidade
de Nínive. Resumindo, Deus falou a Jonas. Desculpa onde que está a palavra aqui. Não me localizei direito, mas simplesmente Deus mandou Jonas avisar Nínive que Nínive seria exterminado. Né? Todas as pessoas iriam morrer porque estavam zombando do Senhor, né? Pela maldade deles. E aí eu não sei se você já ouviu falar, mas Nínive, na época, era uma cidade das mais evoluídas, né? E uma das principais coisas que Nínive produzia era o metal, né? O metal era manipulado por eles, né? Ou seja, eles produziam armas, então era o povo mais temido da época. E por ser o povo mais temido da época, eu percebo que Jonas, ele deve ter ficado com medo. E com medo, sim, né, de ir até eles e falar uma palavra tão dura, dizendo que foi o Senhor que mandou, né? E quando Deus manda Jonas ir até a cidade de Nínive, ali no versículo 2, estava procurando mais para baixo do texto, não localizei. Mas o versículo 2 diz o seguinte, do capítulo 1 de Jonas: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia sobe até mim. E diante dessas palavras, Jonas tentou fugir e ir lá para Tarsis. Tarsis, uma cidade possivelmente na Europa, ou seja, muito distante da cidade de Nínive. Primeira reação foi ir até Jope, comprar sua passagem, embarcar no primeiro navio que encontrou e ir embora. Mas nós sabemos que diante de Deus nós não escondemos nada, nós não fugimos, não tem para onde nós ir que Deus não está. Não tem o que nós pensar ou fazer ou raciocinar ou, enfim, que Deus não sabe. Né? Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. E Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele é Deus. E entendendo nessas circunstâncias da vida de Jonas, nesse momento Deus levanta as ondas do mar, agita os ventos e uma grande tempestade toma conta daquele ambiente. E podemos ver nas redes de televisão hoje em dia a grande tempestade que nós estamos vivendo. A grande tempestade que nós estamos vivenciando, porque nós estamos no meio. No começo, antes, eu falei em relação a nós estarmos juntos com aqueles que zombam. Não que nós estamos zombando, mas nós vivemos em um meio, em uma mesma cidade, em um mesmo estado, em uma mesma nação. Ou seja, quando Deus tem que corrigir algo, nós estamos juntos. Né? Seremos corrigidos também. Porque muitas vezes nós deixamos de proclamar a palavra do Senhor nos nossos atos. Nós deixamos de proclamar a palavra do Senhor no nosso dia a dia, na nossa casa. E nesse momento Deus nos manda para casa para estarmos juntos com a nossa família. Para termos a consciência de quem nós somos. Muitas vezes, diante das circunstâncias, e assim Jonas, podemos ver que ele inclusive estava dormindo no fundo do barco, quando essa tempestade acontecia e os marinheiros estavam loucos. Quantas vezes nós também nós estamos dormindo diante das circunstâncias? Né? Quantas vezes nós estamos sendo indiferentes com a situação que outras pessoas vivem? E eu falo assim porque Deus tem incomodado meu coração nesse sentido, de que
Hoje nós passamos por toda essa tribulação de Covid-19, de coronavírus, porque é o momento sim de nós refletirmos melhor naquilo que é vontade do Senhor. Naquilo que é vontade do Senhor neste tempo. Aquilo que é vontade do Senhor para os nossos filhos. Porque o tempo ele passa tão rápido e a nossa vida é curta. Qual o legado que nós vamos deixar? É um legado de fracos? Ou é um legado de homens e mulheres de fé que oraram diante de uma circunstância e Deus respondeu? O texto que nós lemos fala da oração de Jonas. E a oração de Jonas, podemos perceber que ele percebe totalmente o local onde Deus levou ele, ou seja, no profundo do mar. Percebeu inclusive que a própria alma estava saindo do seu corpo, ou seja, ele estava morrendo, não tinha mais solução. Não tinha mais solução para o homem. Não tinha mais solução para a humanidade. Mas para Deus tinha solução. Para Deus, sim. Quando Jonas reconhece que falhou, quando Jonas assume perante os marinheiros que ele precisa executar algo que Deus o mandou, e quando nós não executamos algo que Deus nos mandou, não é só nós que pagamos o preço, mas sim aqueles que estão com nós, ou seja, a nossa família. Quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor por medo nosso, ou seja, por insegurança, por gosto nosso mesmo, Deus não é... Eu posso te dizer que não é prazer do Senhor ver a humanidade sofrendo. Mas muitas vezes é a maneira que nós reconhecemos que o Senhor, Ele é Deus. Que Deus, Ele permanece sendo Deus, indiferente às circunstâncias. E Jonas, quando assume que ele precisa enviar uma palavra de Deus aos ninivitas, os homens do barco o lançaram fora. Ou seja, jogaram ele no mar. Mas antes ele fala desse Deus que o mandou, desse Deus que ele mesmo estava fugindo. E quando ele assume a sua fraqueza, automaticamente ele é instrumento de salvação na vida daqueles marinheiros. Foram os primeiros a se converter, podemos ver no texto, que foram os primeiros a clamar ao Senhor. E ao momento que eles clamam ao Senhor, eles ficam completamente apavorados com o grande poder desse Deus, que nenhum dos deuses aos quais eles estavam acreditando e orando, nenhum pôde fazer nada, mas sim Deus. Continua sendo o mesmo Deus que está aqui com nós hoje. Ele pode todas as coisas. E quando Jonas estava na barriga da baleia, ou do peixe, enfim, ele reconhece aquilo que é necessário na sua vida. E quando nós muitas vezes observamos somente a situação e ouvimos uma palavra do Senhor na nossa vida e nos sentimos amedrontados ou nos sentimos desconfortáveis em relação às circunstâncias que vivemos, primeira coisa em nós, como pessoas, como humanos, é tentar fugir. Nós podemos ver isso lá com Adão e Eva, lá em Gênesis. O momento que comeram a fruta proibida, a primeira coisa foi se esconder do Senhor. Mas Deus, Ele é tão bom com nós. Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele dá estratégias para o povo de mudança. Ele dá oportunidades novas de conversão. Ele dá oportunidades novas para que a gente se arrependa. E podemos ver que o texto mesmo, ali no capítulo 3, versículo 2, ele começa com uma palavrinha muito importante. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Assim o Senhor talvez está dizendo na tua vida hoje: levanta, levanta e vai. Ou seja, tenha uma atitude. Nesses dias nós não podemos ter aglomerações de pessoas, mas tenha uma atitude de falar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas que vocês puderem. A decisão é de cada um. A decisão é pessoal, né? E não é nós que convertemos as pessoas, mas sim o Espírito Santo, que usa nossas vidas, usa muitas vezes as nossas próprias falhas, quando assumimos elas, para converter pessoas, assim como aconteceu com Jonas. Quando ele assumiu a sua falha, os primeiros convertidos foram os marinheiros. E quando Jonas se levanta e vai a Nínive, a palavra do Senhor diz que, ao eles ouvirem o que Jonas tinha a dizer, eles se arrependeram. Esse arrependimento da população, esse arrependimento das pessoas, ele chegou aos ouvidos do rei. E quando o rei ficou sabendo do que estava acontecendo, desse homem que veio trazer a palavra do Senhor a eles, tenho certeza que o mesmo Espírito que está aqui com nós hoje, é o mesmo Espírito que falou a ele e mudou o seu coração, a qual ele também se converteu, e não só se converteu, ele que se colocou, como diz o texto, com roupas, pano de saco, e decretou o jejum, decretou inclusive que os animais e clamaram fortemente a Deus. E se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso está ali no capítulo 3, versículo 8. E eu creio que neste tempo nós não vivemos uma situação muito diferente do que aconteceu neste texto bíblico. Porque aqueles ninivitas, eles eram conhecidos como homens cruéis, homens de sangue, homens que não se importavam com a vida. E sim, matavam, escravizavam, enfim, não vale a pena nem citar todas as coisas que eles faziam, porque são horríveis. E mundo afora nós podemos ver também tantas coisas horríveis que estão acontecendo. E o povo de Deus muitas vezes fica entre quatro paredes. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar em oração por cada uma das vidas que hoje estão padecendo por causa de um coronavírus, por causa de um vírus que toma conta e contagia e só vem se manifestar com os seus sintomas em torno de 15 dias depois de um contágio. Ou seja, é algo silencioso. E eu acredito que não seria audacioso em dizer que essa doença, ela afeta muito mais o espiritual do que o físico. Porque a vida espiritual, querendo ou não, ela tem sido afetada e afetada em muito nesses dias. Porque eu te confesso que mesmo como pastor, a gente fica numa situação que se o pastor abre a igreja, ele é insensato. Se ele fecha a igreja é por falta de fé. E isso é uma coisa que tem me martelado na cabeça, e eu te peço que você esteja em oração por cada homem de Deus, por cada mulher de Deus que está à frente de um ministério. Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo o alvo, muitas vezes, de falas distorcidas mundo afora. Mas te convido a se colocar em oração, principalmente neste momento, pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus que estão lá nos hospitais, que estão trabalhando como bombeiros, como enfermeiros, como faxineiros, né? Todo esse povo de Deus
que hoje estão testemunhando uma fé, às vezes, muito maior do que nós mesmos que estamos nas igrejas. Que Deus esteja abençoando a tua vida, que nesse momento nós possamos repensar as nossas atitudes. E a partir deste momento que estamos vivendo, que as nossas atitudes não voltam a ser mais as mesmas. Que a nossa fé não seja mais a mesma, que nós possamos amadurecer em espírito e verdade, que assim são os adoradores que o Pai busca. Que Deus esteja te abençoando, né? Que esta palavra possa estar falando ao seu coração, ou seja, que o Espírito Santo possa estar traduzindo a tua vontade, a vontade do Senhor, melhor dizendo, na tua vida. E que nós possamos encarar, sim, toda esta situação, sem estar dormindo como Jonas dormiu no fundo do barco. Possamos encarar esta situação testemunhando até mesmo das nossas fragilidades, para que aqueles que estão com nós, a nossa família, entenda que nós também somos dependentes do Senhor, que nós também não somos super-heróis. Eu falo assim para que cada adulto possa entender claramente esta palavra. Nós, como adultos, não somos super-heróis. Nós somos meros homens e mulheres que dependem do Senhor para respirar, que dependem do Senhor para trabalhar, que dependem do Senhor para ter saúde, que dependem do Senhor para criar os filhos em meio a este mundo que vivemos, que dependem do Senhor para segurar o nosso próprio casamento. Então quero te convidar, antes de nós estar orando, que você possa estar refletindo e já colocando isso também em oração, que nos próximos dias nós vamos estar refletindo a nossa atitude como pai, como mãe, como filho, como neto, como esposo, como esposa, como vô. Ou seja, estou falando dessa forma porque eu me coloco à disposição do Senhor em primeiro lugar. E quero me colocar à disposição da tua vida, para que nós possamos juntos estar estudando alguns textos bíblicos que falam sobre a família em si. Vou estar passando no WhatsApp, vou estar passando nos próximos vídeos, exatamente quais são os temas, para que nós juntos possamos crescer. Crescer a partir das nossas casas, crescer junto com aqueles que nós amamos, para a honra e glória do Senhor. Porque é Ele o único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Deus esteja te abençoando, então. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez, Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos por esse tempo a qual a palavra, Senhor, nos exorta. Mas nos exorta também, Pai, entendendo que o Senhor é amor e continua sendo amor. E esse grande amor que Tu tens por nós, Pai, quer corrigir, Senhor, os nossos erros. Por isso, abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração, nosso sentimento, nossos relacionamentos. E que nós possamos fazer a Tua vontade, Pai. Testemunhar que somos imagem e semelhança Tua. Testemunhar, Pai, que somos Teus filhos, embaixadores de Cristo neste tempo. E que permanecemos, Senhor, dependendo de Ti para todas as coisas, Pai. Dependendo de Ti, Senhor, para uma solução diante a esta situação do coronavírus. Dependendo do Senhor diante as situações da vida física, da vida espiritual, da vida emocional, da vida financeira. Oh Deus, continue, Pai, a tomar conta das nossas vidas, de tal forma que nós possamos testemunhar a Tua presença, testemunhar o Teu amor, testemunhar os frutos do Teu Santo Espírito. Quebranta, Pai, o nosso coração, quando muitas vezes nós não sabemos como fazer isso, Pai. Quebranta, Papai, o nosso coração, quando nós muitas vezes não sabemos nos humilhar a tal ponto, Senhor, do Senhor invadir o nosso viver.
E assim como diz em Apocalipse, o Senhor está à porta, Jesus está à porta e bate. Permita, papai, que nós abrimos esta porta, Pai, a qual Jesus possa entrar e tomar conta da nossa família, tomar conta da nossa vida, tomar conta de tudo que o Senhor já nos deu. Abençoa, Senhor, a vida de cada ouvinte, Deus. Continue, Pai, abençoando, Senhor, a vida de cada um de nós com a Tua presença. E desde já também peço, Pai, em relação, Senhor, à vida e recuperação, Senhor, do seu Davi, que está em Passo Fundo nesse momento, passando por procedimentos médicos. Que o Teu Santo Espírito esteja lá com ele, Pai, protegendo, com sua família, dando discernimento e consolo em todas as coisas. Dando discernimento e consolo ao seu Davi. E paz, tranquilidade, em meio a esse caos que muitas vezes a mídia nos coloca. Oh Deus, toma conta das nossas vidas, abençoa cada profissional de saúde, Deus. Abençoa cada profissional que está lá fora, lutando e mantendo as coisas em ordem para que as pessoas permaneçam em casa, para que as outras pessoas permaneçam em casa. Oh Deus, eu te peço, Pai, que Teu Santo Espírito continue a abençoar cada vida e cada família dos que estão neste momento junto com nós em oração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,